Estão na hora marcada e presentes todos que vão atuar na presente sessão, Ministério Público, secretário, pessoal de apoio, e ainda invocando a proteção divina, eu declaro aberta a presente sessão ordinária dessa segunda turma. Submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior e, não havendo qualquer divergência, será devidamente assinada pela desembargadora Maristela, que a presidiu. Sessão da ata anterior. A ata da sessão anterior. Alguma preferência, algum pedido, algum aviso? Tem um processo com preferência que foi adiado da sessão passada. Pode apregoar, por favor. Então, iniciando pela pauta de EDs, doutor Helder, no 01, presente o doutor André Schmidt Brito. Doutor O Helder. processo foi adiado para a vista do doutor Maristelo. Ah, sim. O processo adiado. Já foi feita sustentação oral? Sim. A doutora Maristela pediu vista. Tem a palavra. Está entrando aqui. É um, né? Deixa eu só me ver. Deixa eu só tirar. Isso. Senhor presidente, Pois não. eu estou modificando o meu voto anterior, só para justificar um pouco, para evitar maiores tumultos, porque a empresa aplica uma convenção coletiva, e eu estava negando provimento, estava mantendo a sentença, mas agora a doutora Maristela apresentou a divergência, eu me convenci. Então, eu estou dando provimento parcial ao recurso da empresa para excluir da condenação o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos das multas convencionais, adotando, quanto mais, os fundamentos expostos na sentença recorrida complementada pelos embargos. Estou mantendo o valor da condenação por ainda compatível. Então, o relator encampou a divergência. A doutora Maristela, então, está concordando dessa forma. Terceiro votante, doutora... Acuso o recebimento de memorial, o doutor André esteve lá no meu gabinete e eu estou acompanhando também. Então, a decisão fica unânime, conforme anunciada agora, desta vez, pelo juiz Helder. O resultado fica proclamado. Muito obrigado. Bom dia, senhor. Próximo. Agora, passando para a sessão doutora Maristela, no 40 da pauta, inscrita a doutora Marília Seulin Correia, pela recorrente reclamada. Da pauta, doutora Maristela. Eu vou entrar aqui na pauta de julgamento melhor. Se tiver condições, pode anunciar a proposta. Está abrindo aqui. É o 11.580, né? Isso. Eu estou conhecendo de ambos os apelos do mérito, estou negando-lhes provimento. Como são dois recursos, passa a palavra, eminente advogada, para a sua sustentação. Excelência, a proposta de voto da relatora nos atende. Pois não. Se houver voto divergente, Se houver eu voto divergente. devolvo a palavra. Doutora Maristela, segunda votante. De acordo. Está de acordo. No 40, eu também estou de acordo, então a decisão é unânime, conforme anunciado, em negar provimento a ambos os apelos. O resultado fica proclamado. Bom dia, obrigada. Bom dia. Próximo. Agora, passando para a sala do doutor Helder, no 26 da pauta, teremos sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia, de onde falará a doutora Vanessa Dias Lemos, pelas recorrentes reclamadas. Até bom, meu. Qual que é o número da pauta? É o 26 da pauta, doutor Helder. 26. Vamos verificar se lá em Uberlândia, a Acho que eles doutora vão ouvir, Vanessa, se nos ouve perfeitamente. Sim, ouvindo. Então, vamos iniciar o julgamento. Eminente relator, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Eu estou conhecendo os 3 recursos ordinários e adesivos no mérito. Estou dando provimento ao apelo dos reclamados para 1. Afastar o reconhecimento da ilicitude da terceirização. 2. Excluir da condenação
as diferenças salariais decorrentes da falta de pagamento do piso salarial, auxílio alimentação, cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, participação nos lucros resultados da empresa, horas extras, seja reajustes convencionais anuais. Julgar improcedente a reclamação trabalhista, estou considerando prejudicado o apelo da reclamante, e estou invertendo os ônus da sucumbência com custos processuais no valor de R$ 4.000, calculado sobre o valor dado a causa de R$ 200.000, que ficam como encargo da reclamante, das quais ficou isenta por beneficiária da assistência e gratuidade da Justiça. Pois não. Doutora Vanessa, aguarda eventual voto divergente? Sim, aguardo eventual voto divergente, pedindo apenas para constar meu nome na ata de julgamento. Pois não, isso será constado sim da ata. Segundo votante... Eu não tenho divergência nenhuma, acompanho integralmente. A doutora Maristela está acompanhando, a doutora Sabrina. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado pelo eminente relator. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, vamos ao próximo. Tem outro de Uberlândia, vamos aproveitar que a conexão está feita. Doutor Fernando Souza Lela está presente? De Uberlândia. Doutor Fernando está presente? Sim, Excelência. Pois não. Vamos iniciar, então, o julgamento do seu processo. É o 2 da pauta. É o 2 da pauta. Aproveitar que a conexão está feita com Uberlândia. Belo Horizonte, Triângulo Mineiro conectado. Doutor Helder, para anunciar a proposta de voto número 2 da pauta. Senhor presidente, esse caso envolve a mesma questão, mas vai ser julgado de forma diferente. Eu estou conhecendo o presente agravo de petição e, no mérito, estou dando-lhe provimento para determinar o prosseguimento da execução. Fixo custas de 44,26 pelos executados. Esse é o caso que transitou julgado antes, né? Exato. Pois não. Doutor Fernando, então está mandando prosseguir a execução. O senhor aguarda eventual voto divergente? Aguardo sim, Excelência. Doutora Maristela? De acordo. Doutora Sabrina? De acordo também. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado, e determinar o prosseguimento da execução. Bom dia, Excelência. Obrigado. Vamos ao próximo. Ainda na pauta, o doutor Helder, no 7, inscrito doutor Geraldo Hermógenes de Faria Neto, pelo recorrido Sindicatos Professores. Doutor Helder, número 7. Sustentação presencial. Pelo recorrido, número 7. Doutor Helder, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Eu estou conhecendo o recurso e, no meio, estou dando provimento ao apelo para declarar a competência da Justiça do Trabalho e determinar o retorno do processo à vara de origem para processamento e julgamento da ação reclamatória, conforme se entender de direito. O senhor fala pelo recorrido, então tem a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, na pessoa aqui em cumprimento todos os presentes, eminente desembargador relator, na verdade trata-se o presente feito de uma ação ajuizada por uma professora, aonde se discutia no feito, a ação que gerou o presente feito, perdão, onde ela discutia uma indenização referente à pré-aposentadoria. Essa pré-aposentadoria foi reconhecido a incorporação do tempo faltante de menos de um ano para que ela tivesse direito à manutenção no emprego, que foi, lá no feito originário, deferido e julgado procedente o pedido, quando, em nível de segundo grau, entendeu a turma que, na verdade, o documento que seria comprobatório da implementação do tempo não se trataria da contagem oficial do tempo de serviço da reclamante, ora recorrente. Pois bem, após transitado em julgado feito, repito, por uma análise, por uma avaliação da Corte de que a pré-aposentadoria da recorrente não estaria devidamente comprovada, muito embora a própria sentença reconheceu a sua condição de pré-aposentanda, documentação com toda a contagem feita pela
reclamante naquele feito foi considerada. O fato foi que ela perdeu esse processo, o processo transitou em julgado e foi devolvido à origem, quando, no presente feito, alegou a recorrente que houvera negligência profissional por parte da procuradora que assistira a recorrente deste feito. Pediu, além de indenizações, toda a projeção do tempo em que faltava para a sua aposentadoria, que seria um tempo pequeno de 1 ano, toda a sua remuneração até os 63 anos de idade, pediu danos, inclusive, contra a entidade sindical e contra a procuradora, numa relação que entendemos como bem fundamentado em sentença, que não se trataria de uma relação da competência da Justiça do Trabalho, visto que o que se está se discutindo aqui são os danos entendidos pela recorrente, que em momento algum aconteceram. Toda a assistência profissional foi dada dentro do maior zelo e competência profissional. O entendimento da questão da forma da contagem do tempo de pré-aposentadoria hoje tem sido uma questão bastante polêmica, porque, inclusive, na Convenção dos Professores do Estado de Minas Gerais, é lançado, pela dificuldade na contagem de tempo do INSS, que o próprio protocolo de requerimento do tempo já é suficiente para poder determinar a reintegração ao trabalho e não a contagem oficial do tempo, porque estamos nos remetendo ao outro feito que gerou o ajuizamento dessa ação por danos. O fato de que todos os requisitos convencionais foram atendidos. Então, na origem, não havia motivos para ajuizamento da presente ação. E mesmo que assim houvesse, entendemos ainda como douto magistrado de primeiro grau de que essa matéria não é afeta à Justiça do Trabalho. Repetimos, como bem fundamentado no julgado ora recorrido. O que se pede é que seja mantida a decisão de primeiro grau, uma vez que, ao nosso sentir, com todas as vendas em relação ao voto do relator, a esfera competente para discussão da presente matéria é a esfera civil, pede justiça. Eminente relator. Senhor presidente, é basicamente isso que o ilustre advogado disse da tribuna. Essa moça está entrando com ação contra, a professora está entrando com ação contra o sindicato e advogado. Se fosse só contra advogado, eu até daria pela incompetência, como eu já julguei, e tem decisões do STJ sobre isso. Mas como ela está pedindo contra o sindicato, e aqui eu trago até um julgado do TST, dando a competência da Justiça do Trabalho no caso desse, então eu mantenho meu voto e mantenha a nulidade para que a vara do trabalho julgue a questão. Quanto ao mérito da questão em si, aí eu não vou adentrar nele, porque a questão primeira aqui é de competência. Então, vamos analisar a competência. Doutora Maristela. De acordo. Doutora Sabrina. De acordo, presidente. Então, a decisão é unânime, conforme voto anunciado pelo relator. Obrigado. Próximo. Prosseguindo na pauta do doutor Helder, no 10, inscrito doutor Geraldo Hermógenes Faria Neto, pelo recorrente reclamante. Aproveitar que já está aqui, né? Número 10. Número 10 é... Peço desculpas, senhor, achei que não era na sequência. Nós estamos aproveitando para a questão de produtividade mesmo. É Vamos Saulo lá. Moura e Senac, não é isso? Isso. Relator para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, essa questão aqui ela é controvertida, reconheço que se aplica ou não aplica a convenção coletiva de professor para os instrutores do Senac, Senai e tudo mais. Então, a minha proposta de voto seria a seguinte: eu estou conhecendo esse recurso ordinário interposto no mês, estou dando provimento parcial ao recurso ordinário do reclamado para, 1, declarar que, ao contrário do trabalho do reclamante, não se aplicam os instrumentos normativos firmados pelo SIMPRO e pelo SINEP, juntados com a inicial. 2, excluída da condenação a indenização correspondente ao valor de 1/6 do salário mensal do autor, bem como a multa convencional prevista na cláusula 47ª das convenções coletivas dos professores. 3, excluir
da condenação às diferenças salariais deferidas. O apelo do reclamante, estou dando provimento parcial para determinar que os honorários advocatícios assistenciais serão calculados sobre o valor líquido da condenação apurada em liquidação de sentença, sem a dedução de descontos previdenciários. De acordo com a orientação 348 da SDI do TST, estou reduzindo o valor da condenação para R$10.000 e as custos processuais para R$200 pelo reclamado, que deverá pleitear a devolução do excesso na forma da instituição normativa 2 de 2009. É assim que voto, senhor presidente. Pois não. O senhor tem a palavra, então, doutor. Desembargador presidente, novamente pedindo vênias à douta relatoria, de fato, a discussão principal gira em relação à questão do enquadramento sindical e pedimos vênia quanto ao entendimento, no caso do recurso empresarial, no que diz respeito ao enquadramento, que será o primeiro objeto de sustentação, no sentido de que os próprios depoimentos pessoais da preposta do reclamado, onde essa afirma que o reclamante era orientador de curso, que essa função abrange as tarefas de ministrar aulas e auxiliar os estagiários, o orientador de curso faz as chamadas nas aulas teóricas, que o preceptor de estágio faz chamadas nas aulas práticas. Esses depoimentos em relação às funções do recorrido, que foram embasadores do julgador em relação ao enquadramento como professor, foram bastante objetivos, no sentido de que as atividades do recorrido eram eminentemente de caráter docente, caracterizado como professor, e, muito embora haja essa discussão em relação ao não enquadramento ou exigência de registro no MEC, conforme o artigo 317 do TCLT, de que o SENAC não teria o enquadramento de atividade para que se caracterizasse como professor, entendemos que, na condição de categoria diferenciada e mediante toda a prova colhida nos autos da função exercida pelo professor, sim, um professor, desde julho de 2015, aliás, perdão, a data é um pouco anterior, já há alguns anos, ele sempre exerceu as funções de pedagogia, confessado pela preposta, juntamos várias jurisprudências aonde os professores do Sistema S, do SENAC, do SESI, têm sido reconhecidos como professores. Todas as atividades do recorrido demonstram isso. A sentença muito bem fundamentou que se trata aqui de um docente e, por isso, o enquadrou como tal e determinou o pagamento das diferenças na condição do salário aula base e todos os consecutários da convenção coletiva. O que se pede é a manutenção do julgado de primeiro grau em relação ao enquadramento do recorrido na condição de professor. Além disso, apesar do julgado de primeiro grau ter reconhecido a condição de professor do recorrido, em nosso recurso estamos alegando que não se observou a cláusula 20ª da convenção coletiva no que diz respeito à cláusula de irredutibilidade de salários. Muito embora o professor tenha reconhecido o direito à aplicação da fórmula de diferenças salariais e todas as aplicações da convenção coletiva, quando julgou o magistrado, doutor magistrado, em relação ao pedido de recomposição da carga horária, tendo em vista o fato de que a convenção prevê, na sua cláusula 20ª, parágrafos 1º, 2º, 3º especificamente, que no caso de redução da carga horária a um tempo devido para a devolução dessas aulas, ou que estas haja uma indenização desse período, o que não foi feito. Nesse caso, quando não se observa a convenção coletiva, o que se deve é fazer a recomposição mês a mês de toda a carga horária do professor, o que, nesse ponto, não foi deferido de sentença. Então, o que se pede é, em primeiro lugar, a manutenção do julgado de primeiro grau em relação ao enquadramento do professor do SENAC
aqui recorrido como docente, a aplicação da Convenção Coletiva dos Sindicatos dos Professores do Estado do Nordeste, Minas Gerais e o SINEP, Sindicato dos Professores de Minas Gerais e o SINEP Nordeste. Além disso, em si, confirmando a decisão de primeiro grau em relação ao enquadramento sindical, o que se pede é a recomposição da carga horária com as diferenças salariais mês a mês nos termos da cláusula 20ª da Convenção Coletiva. Pede justiça. Pois não. Neste relator. Senhor presidente, é o que eu já tinha falado anteriormente. É uma questão altamente divergente na jurisprudência e tudo. Então, eu fico, igual naquele primeiro processo do doutor André lá, eu prefiro manter o que a empresa sempre observou, inclusive em acordo coletivo. O SESC, você tem que examinar se o SENAC é ou não é uma entidade, uma escola comum, ou ela está abrangida pelos seus empregados, estão abrangidos pelo SENALB. O SENALB é um sindicato dos empregados em entidades de formação profissional no Estado de Minas Gerais. É o que o SENAC faz. Então, eu mantenho, reconheço a divergência que existe nos nossos tribunais sobre isso, mas eu mantenho o voto, mesmo porque em outras situações eu já julguei assim, principalmente na primeira instância. Pois não. Desembargadora Maristela. Bom, no seu voto, o seu relator reconhece que o reclamante exercia a função de professor e não aplica por entender que os integrantes do Sistema S não se obrigam a essa convenção firmada pelo Simpro. Como o doutor Helder disse, a jurisprudência é oscilante, principalmente aqui em Minas Gerais, né? Mas eu entendo que, na linha de algumas decisões do TST, inclusive da SDI, que os professores do SENAC se beneficiam das convenções coletivas firmadas pelo Simpro. Então, eu deferia os benefícios tratados nessa convenção, inclusive a indenização pela redução da carga horária. A minha divergência são nesses dois pontos. Pois não, doutora Sabrina. Eu, presidente, inclusive, fiz uma pesquisa aqui no tribunal e vi que tem decisão para ambos os lados. Eu, como entendo lá na vara também, e prefiro manter meu entendimento de que ele era mais um orientador, eu vou manter o meu entendimento lá na origem e vou acompanhar o eminente relator. Então, eu proclamo que prevaleceu o voto relator, vencida, em parte, vencida totalmente a desembargadora Maristela, não é isso? Deixa eu ver se tem mais matérias aqui. Vencida. É vencida. Vencida, doutora Maristela. O resultado fica proclamado. Vencido. Eu fico vencida em tudo. Vai ficar tudo. O próximo. Passando para a sessão, doutora Maristela, no 19 da pauta, inscrito doutor Vanil Vasconcelos Costa Júnior, pelo recorrente. Qual o número da pauta? 19. Posso proclamar? Vamos aguardar. Doutor Vanil Vasconcelos está presente? Sim. Vamos só aguardar ele se preparar ali. Ah, tá. Ramon Dias Barbosa, Consórcio de Saúde do Norte de Minas. Doutora Maristela, para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito, eu estou negando-lhe provimento. Então, eu passo a palavra ao doutor Vanil para a sua sustentação oral. Muito bom dia, excelências. Bom dia. Pois bem, excelências, trata-se de uma reclamatória trabalhista na origem que visava a anulação de uma punição de demissão aplicada ao reclamante, porque houve a existência de uma prévia anterior aplicação de uma pena de suspensão a ele, pelo mesmo fato que implicava em bis in idem. O pedido na origem, excelências, ele foi julgado improcedente a argumento de que a suspensão aplicada ao reclamante se deu como medida necessária à apuração dos fatos no curso de uma suposta sindicância realizada pelo consórcio reclamado, o que não configuraria na visão do juízo de piso a aplicação da penalidade de suspensão, mas sim um afastamento cautelar por 30 dias, mesmo embora havendo, durante esse período de suspensão, a sustação dos salários. Excelências, o magistrado ele justificou o desconto salarial como um erro excusável do reclamado, porque entendeu que a mera e simples devolução de desconto, mesmo passado depois mais de 3 meses, que só ocorreu no TRCT,
possibilitaria a desconstituição da penalidade anteriormente aplicada, de modo a permitir que o reclamante, em posterior e dupla e ilegal punição pelo empregador. O objeto do presente recurso, excelências, nada mais é do que a possibilidade de arrependimento tardio do reclamante para cancelar a suspensão disciplinar já cumprida pelo reclamante, pelo simples fato de devolver o salário do obreiro que lhe fora descontado no curso da suspensão. A intenção, ao fim de tudo, é que o arrependimento possibilite a aplicação de sanção mais gravosa ao obreiro, no que os eminentes desembargadores, com todo respeito, irão decidir se a existência da aplicação de suspensão ocorre quando há o afastamento do empregado sem direito ao salário, ainda que, outra vez, e eu digo talvez, fosse a intenção do empregador. De início, excelências, é bom deixar claro que não há controvérsia sobre a existência do afastamento do reclamante por 30 dias, que se deu de 1º de julho de 2016 a 30 de junho de 2016. Muito menos, não há dúvida de que houve desconto salarial de todo o tempo de afastamento em que o reclamante ficou afastado, durante esses 30 dias. O ponto aqui discutido, excelências, gira em torno da validade da justificativa dada pelo consórcio e que foi acolhida pelo juiz de primeiro grau, no sentido de que a existência de previsão de afastamento cautelar na suposta portaria que foi instaurada seria desculpa suficiente para mudar a natureza jurídica de erro excusável ao ato de afastar o reclamante por 30 dias com a sustação dos seus salários. Excelências, é bom deixar claro que não houve sindicância. Jamais ocorreu nenhum tipo de sindicância. Os documentos que foram juntados pelo empregador foram produzidos com o único fim de fazer na reclamatória trabalhista, de fazer prova na reclamatória trabalhista, e é o que se vai tentar demonstrar aqui pela análise dos documentos que foram juntados pelo consórcio. Para entender melhor o caso, excelências, o reclamante juntou, na data do dia 5 de agosto de 2016, o reclamante ajuizou, na data de 5 de agosto de 2016, uma tutela cautelar requerida em caráter antecedente, para obter os documentos que embasaram a suspensão em si aplicada de 1º de junho a 30 de julho de 2016. Trata-se do processo que se encontra em apenso e o número dele é 0011-412-13 de 2016. No que obteve como resposta do consórcio que o reclamante havia sido afastado cautelarmente para apuração do caso, ocasião na qual o empregador juntou, veja bem, em 12 de setembro de 2016, mais de 4 meses após o fato, ele juntou apenas a confissão do reclamante de próprio punho, nessa ação cautelar, memorando da chefia imediata do reclamante, que não foi datado, informando a ocorrência de infração disciplinar em 4 de maio de 2016, juntou a portaria de número 03 de 2016, datada de 25 de junho de 2016, que prorrogavam a portaria de número 024 de 2016, que instaurou a sindicância por mais 30 dias, que prorrogou essa sindicância por mais 30 dias. Essa última portaria, 0024 de 2016, é inexistente nos autos da ação cautelar. Não foi juntada por eles. Excelências, prestem atenção na confusão de documentos de produção unilateral que o empregador juntou aos autos para forçar a existência de uma sindicância que, repito, nunca ocorreu. Na reclamatória trabalhista, por sua vez, muito embora ele tenha juntado na documentação, na ação cautelar preparatória, que informava que a portaria 03 de 2016 prorrogou a portaria 024 de 2016, ou seja, uma portaria de numeração inferior, prorrogando uma de numeração superior, o reclamado prosseguiu no seu teatro de trapalhadas para juntar, repito, outra portaria que supostamente instaurou a sindicância contra o reclamante, que é datada de 25 de maio de 2016, a qual recebeu o número de portaria 10 de 2016, que contradiz o documento tido como a instauração apresentada do procedimento cautelar de exibição, porque na cautelar de exibição eles apresentaram como a portaria de instauração a portaria 024, e agora, na reclamatória trabalhista, eles apresentaram que a portaria que abriu o procedimento, que abriu a sindicância instaurada, foi a portaria de número 10. Então, a portaria de número 10 teve como data de elaboração o dia 25 de maio de 2016, ou seja, no mínimo vários dias depois da portaria 024, que também se diz a portaria que instaurou a sindicância. E não foi só isso, o empregador juntou também
requerimento de prorrogação da portaria que informa que é a portaria 03, que era datada de 22 de junho de 2016, muito embora a dita portaria fosse de 25 de junho de 2016. Ou seja, nenhum dado aqui bate, excelências. O que se quer demonstrar com isso tudo, excelências, é que o reclamado disse na reclamatória trabalhista que instaurou a sindicância contra o reclamante em 25 de maio de 2016, por meio da portaria número 10 de 2016, para o fato ocorrido em 4 de maio de 2016. Diz nessa portaria que, neste momento, ocorreu o afastamento cautelar do reclamante. Ocorre, excelências, que na portaria número 10 de 2016, a diretora executiva do consórcio municipal afirma ter poderes legais para praticar atos administrativos de investigação disciplinar por força da portaria 03 de 2016. Só que na portaria, excelência, 03 de 2016, que foi juntada na ação preparatória cautelar, não se trata de poderes administrativos para a diretora executiva do consórcio, mas sim prorrogação da sindicância instaurada para o reclamante pela portaria 024 de 2016. Excelências, não houve juntada no processo de sindicância em nenhum momento, nem na ação cautelar, nem na ação principal, mas apenas a juntar de documentos soltos e avulsos produzidos pelo consórcio de forma unilateral para justificar a alegação de fatos jamais ocorridos. Tanto é assim que não compõe a juntada lógica e temporal de modo a seguir uma sequência de datas em suas elaborações. Muito menos estão numerados como folhas de um processo só. São documentos avulsos, excelências. O que ocorreu, na verdade, excelências, foi a existência de infração disciplinar praticada em 4 de maio de 2016 pelo reclamado e punida com a penalidade de suspensão, cujo cumprimento se deu entre 1º de junho a 30 de junho de 2016. De modo que, em agosto de 2016, quando do ajuizamento do procedimento de tutela cautelar em caráter antecedente, o reclamado se arrependeu da punição que anteriormente tinha aplicado e elaborou documentos para justificar seu fajuto erro. Assinalo, por último, excelência, que a devolução do salário descontado ao reclamante, quando de sua suspensão, somente foi devolvido 4 meses após a aplicação desse suposto afastamento cautelar, que ocorreu em outubro de 2016, esses pagamentos, excelências, por ocasião do termo de rescisão de contrato de trabalho. Assim, excelências, com a devida vênia, é impossível entender que o não recebimento do salário do mês de junho de 2016, durante o cumprimento de suspensão aplicado pelo consórcio reclamado ao reclamante, se deu por erro excusável do consórcio, de modo que mais de 4 meses depois possibilitaria nova sanção, desta vez a demissão pelo mesmo ato que já tinha sido anteriormente punido com a penalidade de suspensão. Excelências, para finalizar, o recorrente ainda permanece firme na interpretação de que o fato ocorrido, suspensão com comitante desconto salarial, deve ter a sua natureza jurídica verificada a partir dos requisitos do artigo 474 da CLT, independentemente da vontade do empregador. Excelências, o fato é que o reclamante, durante o período de 1º de junho a 30 de junho de 2016, ficou afastado do serviço e não recebeu seus salários durante esse afastamento, de modo que a suspensão do trabalho, com a consequente suspensão do serviço, gera a penalidade de suspensão, excelências, e não é possível entender de outra forma. Com esse conjunto de razões, excelências, o reclamante pede provimento ao recurso ordinário manejado e que, por via de consequência, seja reconhecida a nulidade da penalidade imposta ao reclamante por evidente bis in idem e que ele seja reintegrado ao serviço por via de consequência, é o que se requer, excelência. Pois não. Eminente relatora. Presidente, pela ordem, da sustentação tão firme, eu gostaria de pedir vista de dar uma revisada nesse processo. Pois não. Então, o processo fica retirado de pauta. Adiado. Adiado? Uai, isso aqui pode ser adiado. Pode ser para a próxima? Fica adiado para a próxima sessão para melhor exame em razão da sustentação oral. Muito obrigado, excelência. Mas sabe o que é? Mas sabe o que é? Eles estão alegando várias portarias que eu não analisei e não está aqui. Estou achando que está no processo cautelar. Entendeu? Tem várias, foi bom. Ele é concursado. Ele é concursado, mas ele era socorrista do SAMU, foi jogar bola. Motorista. O problema é o que ele está falando ali. A portaria que não está no processo, eu acho que está no processo cautelar.
qualquer coisa você me chama. Professor. Mas o problema... Próximo. Seguinte, próximo. Passando para a sessão doutora Sabrina, no 18 da pauta, inscrito doutor Leonardo Augusto Bueno, pela recorrida JBS S.A. Tem um Hops. Doutora Sabrina, quando tiver condições, pode anunciar a proposta de voto. Primeiramente, acuso o recebimento de um memorial pela JBS. Estou conhecendo do recurso interposto e, no mérito, negando provimento ao apelo. O senhor aguarda eventual voto divergente, doutor? Claro, excelência. Pois não. Doutora Sabrina, então, está propondo negar provimento. Eu sou o segundo votante, estou de acordo. Terceiro votante... De acordo, senhor presidente. Então, a decisão do senhor segundo. Bom dia a todos, com licença. Obrigado. Tá certo. Então, negou o provimento. Vamos ao próximo. Ainda na sessão da doutora Sabrina, no 32, inscrita a doutora Isabela Batista Torres, pela recorrida MBS Logística S.A. Número 32. Não, na verdade é o Abtec Brasil Fabricação. O Abtec. Então, doutora Sabrina, para anunciar a proposta de voto. Estou conhecendo do apelo e, no mérito, dando-lhe provimento para excluir a condenação do pagamento de equiparação salarial do autor com os paradigmas apontados, mantido o valor da condenação, porque ainda é compatível. A doutora quer sustentar? Não. Aguardar a divergência. Se houver divergência, então, devolvo a palavra. Eu sou o segundo votante, eu estou de acordo com o voto da eminente relatora. Também estou de acordo, senhor presidente. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado. Obrigada, excelência. Próximo. Passando para a sessão do doutor Helder, no 36, inscrito doutor Vitor Rezende, pela recorrente. Doutor Helder. Qual que é o número? 36. Bom dia. 36. Doutor Helder, relator. Mama Vitória e Michele do Carmo. Eminente relator, para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário, estou dando parcial provimento para, converter o pedido de rescisão indireta em desligamento voluntário, para deferir apenas as verbas rescisórias desta modalidade de ruptura do contrato de trabalho. 2. Excluir da condenação a multa de 40% do FGTS, o aviso prévio, suas projeções nas férias indenizadas acreditas de 1/3, gratificação natalina, parcela do FGTS sob aviso prévio. 3. Excluir da condenação a obrigação da reclamada de fornecer as guias de seguro-desemprego e a chave de conectividade. 4. Reduzir o valor arbitrado da indenização por danos morais para R$ 3.000. Reduzido o valor da condenação para 30 mil, das custas processuais para R$ 600 pela reclamada, que poderá pleitear a devolução do excesso. É assim que eu voto, senhor presidente. Doutor Vitor Rezende. Bom dia. Aguarda voto divergente ou quer sustentar? Eu gostaria de só fazer um pequeno tópico Fique à vontade. Bom dia, excelência do senhor desembargador presidente, excelência do senhor relator, bom dia demais membros da corte. Eu gostaria de só chamar a respeito da questão dos danos morais, excelência. Os danos morais foram fixados com base num pedido que, no nosso entendimento, foi o agravamento da doença, tendo em vista que na inicial a causa de pedido foi diferente do que foi deferido na sentença. Então, no nosso entendimento, gostaríamos que fosse excluído qualquer pedido. É o que se pede. Pois não. Eminente relator. Está empregado, pelo patrão? Ele está. Senhor presidente, aqui, assim como na sentença, eu estou mantendo a questão que foi analisada pela perícia médica. Que fala que o serviço que ela praticava foi agravado
a lombalgia crônica que ela tinha. Por isso, senhor presidente, eu estou dando um pouco de razão para a empresa, estou apenas reduzindo o valor da indenização. Então, esse é o voto relator. Segundo votante, doutora Maristela. Essa questão de lombalgia, ela trabalhava em loja, né? Trabalhava em loja? Padaria. Trabalhava em padaria. Essa questão da lombalgia atinge percentual alto da população. Então, por conta disso, eu estou acompanhando o senhor relator, que está reduzindo para R$ 3.000 a indenização por dano moral, até porque o perito falou que ela também, o problema da lombalgia dela também foi causado pelas gestações que ela teve no curso do contrato de trabalho. Estou de acordo. A doutora Sabrina. Estava só em relação ao valor da indenização. Eu tinha reduzido até para menos, né? Mas como eu vi que houve uma divergência. Eu acho que o valor também, se ficar muito simbólico, perde um pouco da finalidade, ou então não conceder. Mas acho que ficou de bom. Ficou bem equilibrado em 3.000, né? Quase não foi nada. Como tinha o laudo, esse negócio de concausa é uma coisa... Com causa, o doutor Sebastião tem aquela tese, né, para o perito... Os graus. Os graus da concausa, seria ótimo se eles fizessem isso, né? Mas eles da gravidez, não sei o que, um espectro terrível. Eu sempre fico no negócio da concausa, é o ato ilícito. Qual que é o ato ilícito? Dá emprego? Às vezes, você deixar falar, não, de tantas em tantas horas você vai se assentar, né? Eu já trabalhei em loja, eu sentia muita dor nas pernas. Mas será que na padaria ficava em pé no caixa? Eu fiquei nessa dúvida. Mas era no caixa, não era? Ela era atendente de balcão, ela fazia algumas funções, né? Mas aqui fala também que ela atuava como... Também no caixa, né? Contribuiu. Contribuiu. E o valor é bem simbólico também. Então, prevalece a unanimidade. Proposta de voto do eminente relator. Obrigado, bom dia. Bom dia. Próximo. Passando para a sessão da doutora Sabrina, no 8 da pauta, inscrito doutor Vitor Nogueira de Oliveira, pela recorrente reclamada. Eu vou declarar meu impedimento e passo a presidência do julgamento para a doutora Maristela Ives. Eu passo a palavra agora para a relatora anunciar a conclusão do voto. Eu conheço o recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Com a palavra, o advogado doutor Vitor. Primeiramente, cumprimentar a todos os membros dessa egrégia turma, dos representantes do Ministério Público, os servidores e os colegas. Bom, o processo não comporta muitos rodeios, não, então, indo direto ao ponto, atendo-se à prova oral colhida em audiência, pode-se notar pelos depoimentos que o próprio reclamante, ele afirma que trabalhava fazendo bicos, né? Ele foi contratado para atuar como auxiliar de serralheiro, e mais um indício que reforça o caráter esporádico é a sua afirmação de que recebia por dia trabalhado. Também dos depoimentos pode-se extrair que não se trabalhava todos os dias do mês, ele trabalhou 2 dias apenas em janeiro, 10 ou 12 em dezembro e novembro. Então, a relação realmente era por demanda. Tanto é que no dia que ele resolveu se ausentar, não deu qualquer satisfação e, a partir daí, optou-se por não solicitar novamente os préstimos do seu serviço. Então, por essas razões que nós requeremos que essa turma acolha o nosso recurso e dê provimento para excluir o vínculo empregatício reconhecido em primeiro grau. É isso. Senhor presidente, ontem até o chefe de gabinete ele fez alusão a esse processo, mas eu não sei o que aconteceu, eu não deu tempo de eu olhar. E eu até olhei aqui no início da sessão, mas o caso é bastante complicado. É aquele caso que é 880, o empregado ou não é. Então, eu vou pedir para adiar para a próxima sessão. Você que é presidente. Esqueci. Então, fica adiado o processo para a próxima sessão. O advogado já fez sustentação oral e o julgamento será concluído no próximo dia 21. Obrigado, bom dia a todos. Retorno a palavra para o senhor presidente. Esqueci. Vamos dar prosseguimento. Valeu. Tem cancha para ser presidente. Não tem limite, entrou negócio.
Tem vocação. Mas no caso é As limite. coisas você percebe. Não, mas aí é falho, porque... O Alisson falou comigo ontem, falou assim, porque o filho do doutor Sebastião... Eu acho que eu estava voada na hora, eu não vi que era comigo, que era para mim, não. Não tem procuração dele. Não tem procuração, não? Juntar sobre estabelecimento, né? Vai juntar. Bem, certamente. Foi à noite, não foi isso? Foi no Foi final à tardinha, do dia. final do dia, né? Vamos... não tem mais advogado Tem presente? mais um só mais um. Então, apregoa. Então, prosseguindo na pauta da doutora Sabrina, no 35, inscrito doutor Yuri Andreone Pena Souza, pelo recorrente. Inscrição feita hoje? Feito ontem de noitinha. 35. Ele nem está aqui como... É esse. Não tá na lista, né? André Luiz, é isso? Não, 35 da pauta. Eu estava na pauta errada. Doutora Sabrina, né? Doutora Sabrina, 35. Esperando abrir aqui. Bruno do Carmo e Doraria Araújo, não é isso? Uhum. Doutora Sabrina, quando tiver condições, anunciar a proposta de voto. Estou conhecendo do recurso e, no mérito, dando-lhe provimento para absolver o reclamante da condenação ao pagamento das custas judiciais. Esse é o 35, recorrente. Estou acatando a súmula 72. Entendi. Doutor, o senhor tem a palavra para sustentação. Excelentíssimo senhor presidente, muito bom dia, excelentíssimo senhor desembargadores, excelentíssima senhora desembargadora relatora, demais representantes dessa especializada. Eu gostaria de aguardar eventual divergência. Sim, essa questão são as custas, né? Doutora Sabrina votou nesse sentido, eu estou acompanhando o doutor Helder. Senhor presidente, apesar da súmula 72 do nosso tribunal, eu entendo que essa multa, isso é uma multa, uma penalidade que se aplica por reclamante que não comparece à audiência e transforma a ação dele em arquivamento. Eu não vejo isso aí para a possibilidade da gratuidade da justiça encampar essa punição. É a mesma coisa da litigância de má-fé. Se você aplica multa de litigante de má-fé, ele tem que pagar ainda que beneficiar da gratuidade da justiça. E o que eu fico espantado de ver, está vendo, doutor? Por que não justifica? É muito mais simples. O juiz nenhum de primeira instância quer cobrar custas, ninguém quer cobrar custas. Justifica. Justificou, a gente isenta. Seria muito mais prático. Aqui a questão é a seguinte, é o princípio da colegialidade e da segurança jurídica, né? Então, se o Pleno adotou uma súmula, concordando ou não com ela, é de bom tom que todos acompanhem, até para não se tornar algo, criar uma grande insegurança. Foi em razão disso que criaram a reclamação, que está sendo até ampliada no regimento, para a gente manter uma previsibilidade para o jurisdicionado. Então, eu estou acompanhando em razão da súmula. Naturalmente que eu tenho muito mais vinculação com a súmula de que o juiz convocado compreenda até a situação de vocês. Mas, de todo modo, lá no Supremo, no TST, por exemplo, já atuei lá, adotou uma súmula, ninguém mais cogita de votar em sentido contrário. Porque a razão de ser do TST é da uniformização mesmo. Então, eu acho assim, para o judiciário manter uma atitude de segurança jurídica, adotar os entendimentos que submetido ao Pleno e aprovado, eu acho que isso é recomendável, né? Por isso que eu estou acompanhando a relatora. Não, senhor presidente, se eu fosse o relator desse processo, eu aplicaria a súmula. Pois é. Mas com essa ressalva. Então, normalmente, alguns até falam assim, eu vou acompanhar porque tem a súmula, mas ressalva o entendimento pessoal. Pode ser, então. Eu também falho, eu me curvo ressalva de entendimento. Então, com ressalva de entendimento do juiz Helder, o doutor Carlos Alberto Reis de Paula falou, Sebastião, a gente, no primeiro grau, o juiz decide como ele pensa. No segundo grau, ele já tem colegialidade. No terceiro grau, ele depende... cada vez ele pensa menos por si e mais pelo colegiado, né? É a necessidade de dar previsibilidade da segurança jurídica. Eu tinha muito pudor quando eu não concordava com a súmula. Agora eu falo, eu entendia desse jeito, mas me curva a súmula. Então... Acho que a gente vai nadar contra a maré, porque a gente interfere. Ele recorre, o tribunal interfere. Vai voltar a estaca zero. Mas eu acho...
Eu acho que para a parte, também, eu acho que para a parte seria muito mais fácil, em 15 dias, ela justificar a presença, que o juiz vai estar justificado, reclamado, não vai recorrer. O recurso está demorando muito mais. Muito mais. Qual é a vantagem Bem, disso? então fica proclamado o resultado, a unanimidade, com ressalva de entendimento pessoal do juiz Helder. E se o reclamado recorrer disso aqui? Aí não vai mesmo. Tá bom. Gente, eu só tenho 22 processos para pauta. Ontem eu peguei 2 facinho lá dentro e fiz. Obrigado, excelências. Bom dia. Bom trabalho. Encerrada a sustentação, vamos dar aquela paradinha? Paradinha básica? É.